Fala pessoal, estamos de volta. Nesse vídeo nós vamos conhecer os fundos de investimento imobiliário, popularmente conhecido como FIIs ou FIIs, e como eu acredito que seja a melhor porta de entrada para quem quer ingressar no mercado de renda variável. Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcos, eu sou analista de valores imobiliários e o objetivo do canal Fracionários é passar conhecimento sobre o mercado de investimento, a bolsa de valores e com uma estratégia de investimento voltada para o longo prazo e assim construir um patrimônio financeiro no longo prazo. Os fundos imobiliários é uma mistura do investimento tradicional em imóveis com o mercado de capitais. Esse tipo de produto ele vai investir em empreendimentos imobiliários, em imóveis, tá certo? E dentro da estrutura do fundo imobiliário, a gente vai ter duas figuras muito importantes. O administrador, que será responsável pela manutenção, pela conservação e reforma em todos os empreendimentos dentro do fundo, e a gente vai ter também a figura do gestor. O gestor é aquela figura que tem uma expertise, que tem um conhecimento do mercado imobiliário, então ele vai fazer estudos, vai fazer avaliações e vai adquirir aqueles melhores imóveis para colocar no portfólio do fundo imobiliário. Aí vocês devem estar se perguntando: pô, Marcos, você está falando que investe em empreendimentos imobiliários, tá certo? Quais empreendimentos são esses? São vários. A gente tem uma classificação informal para os fundos imobiliários e a gente vai elencar aqui as principais delas, tá certo? A primeira classificação é fundo de tijolo. Quando eu falei tijolo, você deve ter imaginado o próprio tijolo em si, o objeto físico, material que você pode ver, que você pode tocar. E a ideia é essa mesmo. O fundo imobiliário de tijolo, ele vai investir em empreendimentos acabados, construídos, tá certo? Então ele já está pronto. E dentro desse tipo de fundo a gente vai ter diversos segmentos, como por exemplo, agências bancárias, shopping centers, lajes corporativas, galpões logísticos, prédios industriais. Mas recentemente, em 2020, a gente tem uma classe nova chamada renda urbana, que vai investir em supermercados, em lojas de varejo como Renner, C&A. A gente tem também fundos educacionais que investem em empreendimentos de universidades e faculdades, tá certo? Então, esses são vários tipos de fundos que a gente vai ter, vários segmentos que a gente vai ter da classificação do fundo de tijolo. A gente vai ter também os fundos de desenvolvimento imobiliário. Como o próprio nome diz, o fundo ele vai desenvolver um imóvel. Então, por exemplo, ele pode comprar um terreno e ali ele pode construir um galpão logístico, ou um prédio industrial, ou um condomínio residencial, com o objetivo da renda ou do aluguel, tá certo? Terceiro, a gente vai ter os fundos de papéis. Os fundos de papéis, eles investem em títulos da renda fixa, em títulos de dívida. E o que é isso? Vocês devem já ter ouvido falar em produtos como CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, ou então o LCI, que é a letra do crédito imobiliário, tá certo? Então esses tipos de fundos não vai investir diretamente no imóvel, ele vai investir em títulos de renda, em títulos de dívida atrelados ao mercado imobiliário. E por último a gente vai ter o fundo de fundos, ou popularmente conhecido como acrônimo FOF, que é da sigla em inglês Funds of Funds, tá certo? Esse tipo de fundo ele vai investir em cotas de outros tipos de fundos imobiliários, tá certo? E aí eu já posso enumerar para vocês as grandes vantagens que a gente tem ao investir em fundo imobiliário. Primeiro, diversificação. Vocês viram como a gente tem diversas classes, diversos segmentos de fundos imobiliários. A gente vai ter também acesso aos melhores inquilinos, né? São as melhores empresas do Brasil. A gente vai ter também os melhores tipos de empreendimentos, né? De centros de missões, prédio industrial, galpão logístico, né? Grandes lajes corporativas, tá certo? E aí a gente vai ter o fracionamento. O fracionamento é muito importante porque, via de regra, os fundos imobiliários eles são negociados na bolsa de valores. Então, para você virar cotista, investidor de um fundo imobiliário, você tem que comprar essa cota no mercado. E o que acontece? Pode ser que em algum momento você precise ali de algum valor. Se você tem investido 100 mil reais, por exemplo, e que precisa de 10, você consegue vender esses 10 mil reais em cotas no mercado. Diferentemente de quem tem investimento diretamente no imóvel. Por exemplo, apartamento. Você não vai conseguir vender um banheiro, você não consegue vender um quarto, você não consegue vender uma sala para conseguir se capitalizar com a venda, tá certo? Então no fundo imobiliário você tem esse fracionamento que você vai conseguir vender a quantidade de cotas que seja necessária para você obter o dinheiro desejado, tá certo? Você vai ter também a questão da burocracia. Em fundos imobiliários praticamente a gente não tem nenhuma burocracia, você não precisa se preocupar com escrituras, com certidão, com imposto de transferência, né, que é o ITBI, com a questão de pagar uma comissão para imobiliário. Com fundo imobiliário,
A partir do momento que você investe muito fácil, né? Com um clique você faz a compra das cotas no mercado e com o mesmo clique você consegue fazer a venda e se desfazer do seu investimento. Quem tem um investimento diretamente de imóvel tem a burocracia, tem essa dificuldade toda da quantidade grande de documentos. Você também tem que lidar com o inquilino, que tem um desgaste, tá certo? Quem investe em fundo imobiliário não lida com o inquilino, ele só faz o investimento e espera o aluguel todo mês, tá certo? Na conta. Então essa questão da burocracia eu acho que é muito importante, é uma vantagem muito grande para quem investe em fundo imobiliário quando comparado a investir diretamente em imóvel. Mas também, claro, a gente tem algumas desvantagens, né? E quais são elas? Primeiro, você não tem o controle da propriedade, tá certo? Então não é você que vai escolher a hora de comprar, quando vender e qual vai ser o imóvel. Quem vai fazer isso vai ser o gestor. Segundo, você também não pode usar o imóvel como garantia. Sei que tem muita gente que tem imóvel, investe diretamente no imóvel e usa esse imóvel como uma garantia para um financiamento, para um empréstimo. Então você não vai poder fazer isso, tá certo? E terceiro, a gente vai ter a questão da oscilação patrimonial. Como eu falei, via de regra, os fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores e na Bolsa de Valores as cotas são negociadas diariamente, tá certo? Então você vai ter uma oscilação diariamente ali do preço que você pagou. Então tem muita gente que não está acostumada, não entende muito bem essa questão da volatilidade, tá certo? E isso assusta um pouco, incomoda, então sim é uma desvantagem para quem investe em fundo de investimento imobiliário, tá certo? E o que acontece? O brasileiro e as pessoas de forma geral têm uma afinidade, têm um conhecimento da ideia de o que é investir em imóvel, né? Você, por exemplo, comprar um terreno, passar um tempo, esperar se valorizar e você vender com lucro. Ou então você comprar uma casa, você comprar um apartamento e você alugar esse apartamento, alugar essa casa para viver, para obter aquela renda do aluguel, tá certo? Então, por isso que eu falo para vocês que eu acho que é o caminho mais fácil para quem quer entrar no mercado de renda variável. E eu acredito que o fundo imobiliário seja um instrumento muito mais eficiente, traz muito mais segurança, traz muito mais tranquilidade para quem quer viver de renda no futuro. Por exemplo, quem investe diretamente no imóvel para viver de aluguel, a sua renda ela é binária, ou você ganha ou você não ganha. Se você está ali com o seu inquilino alugando um apartamento ou sua casa e depois ele desiste, você deixa de ter renda e assume os custos, tá certo? Como vocês viram, em fundo imobiliário a gente tem uma gama muito grande de vários tipos de fundos imobiliários. Então o investimento seu estará extremamente diversificado e é muito improvável que você deixe de ganhar alguma coisa no mês. Então eu realmente acho que o fundo imobiliário é um instrumento muito interessante, muito eficiente para quem quer investir, quer ter retornos maiores e viver de renda no futuro. E bem pessoal, vou deixar aqui para vocês 3 sites que eu uso muito para analisar os fundos imobiliários que eu tenho na carteira ou analisar alguns outros que eu quero acrescentar na minha carteira, tá certo? Dessa forma você vai entender melhor como é que funciona o mercado, você vai se aprofundar nos diversos tipos de fundos que a gente tem, como é a questão do quanto custa uma cota, o valor que paga para você mensalmente, a previsão de ganhar no futuro, os imóveis que ele investe, que pretende investir, tá certo? Então pessoal, tem esses 3 sites aí para vocês avaliarem, escolherem aquele que vai ser melhor para você, que você vai gostar mais, para acessar e buscar mais informações sobre os fundos imobiliários e poder começar e dar esse primeiro passo no investimento, tá certo, no mercado de renda variável. Bom pessoal, era isso que eu tinha a passar para vocês sobre fundo de investimento imobiliário. Se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para receber o aviso de todos os vídeos novos, compartilhe com amigos, parentes, familiares, todos aqueles que você acha que vão se interessar por esse tipo de conteúdo e que vão se beneficiar de colocar esse conhecimento em prática, tá certo? Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até a próxima.